Olá pessoal, como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu quero contar a minha história de como foi manifestar uma viagem para a África, acreditando que não tinha dinheiro para isso. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo aqui, na verdade, é como se fosse uma página, um capítulo de um diário pessoal, onde eu quero deixar registrado como é que foi esse movimento de cocriação tão poderoso que aconteceu na minha vida. Eu faço o que as pessoas chamam de bullet journal e aqui eu coloco todo início do ano o meu quadro dos sonhos, o que eu quero realizar naquele ano. E aqui depois eu vou anotando tudo que eu quero no meu ano. Tá vendo a minha organização como é que faz? Esse daqui é do ano passado, 2024, e esse daqui é de 2025, desse ano. E tanto em 2024 quanto em 2025, eu tinha vontade de passar meu aniversário em Nova York. Está escrito aqui. No passado eu não consegui, eu estava trabalhando demais e eu não consegui tempo para poder organizar essa viagem. E esse ano foi por causa da questão financeira. Chegou ali abril, eu percebi que eu não tinha ainda comprado passagem, reservado hotel, nada. E meu aniversário é em junho, no dia 6 de junho. Então ficou claro para mim que eu não ia conseguir realizar essa viagem novamente. Quero que vocês gravem bastante essa informação para vocês entenderem em que contexto que estava a minha vida antes de eu realizar a minha viagem. E sim, eu fui para a África, especificamente para o Benin, no dia do meu aniversário. Mas até lá aconteceu um processo que muito louco, sabe? Eu mesma, como terapeuta, como uma pessoa que entende de todo esse mundo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, lei da atração, física quântica, já apliquei várias vezes na minha vida, já tive outros momentos onde realmente também eu manifestei outras coisas na minha vida, mas nada foi como esse processo. E é por isso então que eu resolvi até trazer para cá e deixar registrado, não só para mim, mas para outras pessoas também. Em março, eu estava passando por essa questão dos clientes terem sumido. Eu conversei com Deus e com o universo e eu pedi uma resposta para ele. Eu falei: Deus, me dá uma resposta do que eu preciso fazer realmente. E Deus manda, né? Deus manda a resposta. Através das sincronicidades do universo, porque acaso não existe, Deus manda a resposta. E a resposta para mim veio em forma de livro. Eu estava na biblioteca com meu filho, ele foi pegar um livro e de repente, quando eu estou em um corredor, só tem um livro na minha frente. Tem uma prateleira, só tem aquele livro ali, como se estivesse me esperando. E o título do livro é um livro em alemão, eu moro na Alemanha, para quem não sabe, era assim: África ist kein Land. Significa África não é um país. E eu peguei aquele livro emprestado na conta do meu filho e comecei a ler. Nisso que eu comecei a ler, eu comecei a me identificar muito. Foi a primeira vez na minha vida, uma mulher de 40 anos de idade, que eu estava lendo de verdade a história sobre o continente africano e, consequentemente, sobre os meus antepassados. E ali, então, eu tive uma vontade muito grande de já tentar procurar de que lugar desse continente os meus antepassados foram arrancados, foram tirados. E eu até falei na época no meu Instagram, pedi indicação para as minhas seguidoras sobre laboratórios que fazem exame de genética para descobrir ali com a sua ancestralidade. E aí, lendo o livro e já pensando ali em fazer esse exame, de repente eu estou no Instagram e Deus envia mais uma sincronicidade. Apareceu para mim um vídeo sobre o Benin. E assim, talvez como você, eu nunca escutei antes falando sobre o Benin. Nem sabia que esse país existia. Era um livro de uma brasileira que é casado com um homem do Benin. E ela estava contando como é que foi o passeio, a visita a esse país. Então eu assisti aquele vídeo e fiquei bastante emocionada. E algo dentro de mim me disse: você veio dessa região. Eu não sei explicar.
Se você me pergunta por que que isso aconteceu, como é que foi, eu não sei te explicar. Eu só sei que eu escutei como uma mensagem, como uma voz dentro de mim dizendo: você veio daquele lugar. Eu entrei nos comentários para ler os comentários, né? Porque eu tenho um pouco essa mania. E eu vi um comentário de uma menina e ela descreveu mais ou menos um pouco da história daquele país, porque antes era chamado de Reino de Daomé. Contou inclusive que uma rainha desse reinado foi expatriada e foi enviada para o Brasil. Ela veio com toda a sua comitiva em um navio negreiro. Chegou em Salvador, de Salvador ela foi enviada para São Luís, no Maranhão. Não, eu sou do interior do Maranhão. Eu sou de uma cidade chamada Cururupu, que fica a mais ou menos uns 200 quilômetros de São Luís. Quando eu li aquele comentário, foi mais uma vez uma certeza. E nesse momento eu comecei uma busca na internet. Tudo que você possa imaginar sobre esse reino, eu comecei a ler, eu comecei a entender. Cada vez que eu me deparava com novas informações, eu tinha cada vez mais certeza de que os meus antepassados tinham vindo desse local. E para mim já estava claro, ali já era o finalzinho de abril e eu comecei então com a ideia de ir para o Benin. Eu preciso ir visitar esse país e eu preciso estar lá no meu aniversário esse ano ainda. E eu não sabia por quê, eu não sabia o porquê, mas era assim uma certeza absoluta que eu tinha dentro de mim que isso ia acontecer. E mesmo com medo, eu tava com muito medo, porque imaginem todo esse estereotipo sobre a África, um lugar perigoso, um lugar de muita pobreza, tem que tomar cuidado. E eu, mulher, viajando sozinha, e era eu contra eu mesma e meus próprios medos e as minhas próprias crenças. E aí tinha a questão financeira, pagando as dívidas que eu fiquei enrolada desde o final do ano passado. Tava vivendo, conseguindo, meu negócio tava vindo, as clientes, tudo, mas estava tudo ali para dentro da organização financeira que eu tinha criado para me tirar daquele local onde eu tinha me enfiado, que era as dívidas. Eu pensei, como que eu vou para esse país? E eu comecei a procurar passagem, vi que o valor da passagem quanto que era um valor bastante alto, a questão do visto, fora a estadia, hotel e tudo mais. E eu falei, como é que eu vou? Não vou conseguir fazer essa viagem porque eu não tenho dinheiro. Como que eu vou pagar isso? Era assim que eu acreditava. Como que eu ia bancar essa viagem se eu não tinha dinheiro? E eu comecei o meu processo de trabalho, de manifestação. Eu apliquei uma série de estratégias. Depois disso, eu até criei um desafio de 5 dias, onde eu ensinei esse desafio tudo o que eu fiz para manifestar essa viagem. Várias mulheres já tiveram vários resultados só participando do desafio gratuito. Criei um plano de ação durante várias semanas, aplicando várias estratégias para que a minha viagem ela realmente se concretizasse. Eu fui anotando, criei o meu diário. E aqui eu coloquei, ó, no dia 15 de maio de 2024, eu sou feliz e grata porque comprei a minha passagem para o Benin. A viagem espiritual vai acontecer. E aqui eu comecei a colocar tudo, né? Como é que foi o processo. Dia 15 eu comprei a passagem, dia 15 de maio. No dia 6 de junho foi o meu aniversário de 41 anos. Então eu tive aí 3 semanas para organizar uma viagem completa, acreditando que eu não tinha dinheiro. E do nada começaram a surgir insights de como eu poderia realizar essa viagem. A passagem, por exemplo, eu comprei dividida. Eu não sabia que eu poderia fazer isso. Porque quem mora aqui na Europa sabe, cartão de crédito a gente não consegue dividir. Se a gente compra no cartão de crédito, a gente tem que pagar tudo no mês seguinte. E como que eu ia comprar essa passagem a prazo dividida? Mas eu consegui, sim, uma maneira, através de um aplicativo, tal, consegui comprar a passagem. Passagem comprada, eu precisei organizar todo o resto. Tive que fazer o visto para lá, tive que tomar vacina de febre amarela, reservar hotel e ainda ter o dinheiro para poder passar aqueles dias. E aí as sincronicidades foram acontecendo. Depois disso, eu encontrei um hotel que era muito bom, muito bem localizado, e nesse hotel eu poderia pagar lá no local com o cartão de crédito. Reservei o hotel e falei,
vou pagar um cartão de crédito quando chegar lá e a fatura depois eu pago. E até lá, o universo vai me trazer essa correção de pagar essa fatura, tenho certeza absoluta. Conversei com meu marido e falei, como é meu aniversário, ele iria me dar um presente que a gente já tinha mais ou menos conversado. E eu falei, o dinheiro do valor desse presente que você quer me dar, você vai me dar, tá bom? Porque vai ser o dinheiro que eu vou usar lá no país. Então, eu já tinha passagem, já tinha hotel e eu já tinha também o dinheiro para poder ficar lá. O que que eu precisava? Eu precisava tomar vacina. E quando eu fui tomar a vacina, o médico pediu meu cartão de saúde. E aí não passou. Faltavam 14 dias para a viagem. E o tempo mínimo para você tomar a vacina e viajar são 10 dias. Então, se você toma até 10 dias, você consegue viajar. Mas se você tomar menos de 10 dias, você não viaja, você não embarca. Lá eles não deixam você entrar no país. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como que vai ser? Eu preciso pagar, então, esse plano de saúde para poder liberar meu cartão e eu tomar essa vacina. Eu acreditava que eu não tinha dinheiro, não era isso? Deus foi tão bom, eu tive assim uma luz, eu falei, eu vou pegar, porque o dinheiro, a quantia que estava na minha conta para pagar as contas no final do mês, era a quantia exata de pagar o plano de saúde naquele dia ali. Você pode até pensar assim, nossa, ela vai se enrolar toda, vai tirar de um lugar e colocar no outro, vai se enrolar toda. Mas eu simplesmente acreditei em algo. E eu falei assim, eu vou, sabe quando você tem, foi como um chamado. Eu costumo dizer que essa viagem foi um chamado, eu fui chamada. Não tem outra explicação de como eu fui parar nesse local, a não ser que foi um chamado divino de Deus, da espiritualidade. Eu peguei então esse valor que tinha que pagar as contas no final do mês, paguei essa dívida para liberar o cartão de saúde para poder marcar a consulta e tomar a vacina. No dia seguinte, quando eu ligo para marcar a consulta, o que a atendente me diz? O médico tá de férias, só volta na semana que vem, na segunda-feira. Eu falei, não vai dar tempo, eu preciso tomar isso o mais rápido possível. Ela falou assim, sinto muito. Mas eu moro numa cidade desse tamanho assim, ó, aqui na Alemanha, pequenininha. E então eu comecei procurando a redondeza locais que davam essa vacina da febre amarela, porque não é em qualquer lugar, não é em qualquer consultório. E aqui não existe posto de saúde, são os consultórios médicos, alguns médicos autorizados que aplicam as vacinas. Eu comecei a procurar outros locais, encontrei 2 lugares para tomar vacina. Olha, escutem isso porque vocês vão perceber que aí já teve cura. Eu tava curando o que, gente? Eu tava curando escassez, dinheiro, isso que eu tava curando. Porque não foi essa a resposta que eu pedi? Toda essa questão da dívida e de não ter o dinheiro ali, acreditar que eu não tinha dinheiro para poder comprar, ou que só pode fazer algo quando tem dinheiro. Eu acho que a lição maior é essa, que a gente acredita que a gente só pode fazer algo quando a gente tem dinheiro. Só que dinheiro é algo que é dinheiro, é energia. Eu liguei para esses 2 locais que eu encontrei para tomar vacina a tempo, eu perguntei, precisa do plano de saúde? Não, para quê? Você vai pagar essa vacina particular. Não precisa de plano de saúde aqui não, você vai ter que pagar particular. Um local, eu tomaria a vacina no dia seguinte e custaria 100 euros, e o outro local eu tomaria 2 dias depois e custaria 25 euros. E eu pensei, eu tomo a vacina mais barata, espero mais 2 dias, ou eu tomo amanhã já e pago 100 euros. Esse momento foi um momento de cura, porque eu tinha o padrão de sempre comprar o mais barato, de sempre ir no mais barato. Naquele momento eu entendi que o que vale mais é o tempo. Ali não era questão de valor monetário, ali era questão de tempo. Imaginem que eu escolho o de 2 dias depois e acontece qualquer coisa e eu não consigo mais tomar aquela vacina naquele dia. Aonde eu iria arrumar um local tão em cima da hora para tomar a vacina, já que esses 2 foram os únicos que eu encontrei mais próximo. E aí naquele momento eu tive que escolher. Então eu escolhi a vacina mais cara. Tirei, raspei, não sei da onde, mais 100 euros. Quando chegou lá, para minha surpresa, eu falei assim, onde que eu pago a vacina? Ele falou para mim assim, não precisa pagar não. Eu falei, não precisa pagar? Não, você vai receber uma fatura depois na sua casa e você paga depois. Gente, na hora me caiu a ficha. Na hora me caiu a ficha. O que é dinheiro?
A gente nem precisa de dinheiro para cocriar, para manifestar. Eu tomei a vacina sem pagar a vacina. Na verdade, eu não precisava pagar o plano de saúde para tomar a vacina. Mas o universo trabalhou para que eu conseguisse quitar uma dívida que estava azucrinando a minha cabeça. Então eu me livrei de uma dívida completa, estava com uma viagem praticamente organizada e programada. E foi quando eu lembrei que eu tinha dinheiro sim, eu tinha dinheiro. Há muitos anos eu criei uma reserva de emergência para mim, uma reserva de criação de sonho, agora eu chamo reserva de criação de sonho. E eu tinha praticamente esquecido. É um valor que sai automaticamente da minha conta todos os meses e vai para esse outro local. E eu tinha esquecido que eu já tinha algum tempo, alguns anos fazendo isso. Então eu tinha dinheiro. Eu precisava somente tirar desse local para poder pagar. E eu não tinha pensado nisso antes. Não estava no meu campo de visão antes. Que esse dinheiro eu poderia usar para investir nessa viagem. E aí, quando caiu essa ficha, tudo ficou mais tranquila, eu consegui realmente relaxar. Mas sabe o que é engraçado? Que durante todo esse processo, eu não tive dúvida. Todo esse processo, eu não tive medo de que eu não ia viajar. Não tive. Eu sabia que eu ia viajar. Tudo certo, vamos viajar, né? Vamos pro Benin, tinha acertado com um guia, encontrado um guia, esse guia ia fazer os passeios comigo, ia traduzir, porque ele fala português e lá só fala francês e eu não falo francês. Marquei para fazer um ritual espiritual, então estava tudo certo para minha viagem, estava assim, super animada, estava super empolgada. A viagem estava marcada para o dia 4 de junho, eu ia chegar no dia 5, um dia antes do meu aniversário, no dia 6 ia fazer o ritual espiritual, depois ia ficar lá alguns dias, no dia 11 voltar para casa. O que acontece no dia que eu chego no aeroporto? Eu viajei de Frankfurt até Paris, e de Paris eu ia pegar um avião até Cotonou, que é a capital do Benin. Quando chegou em Paris, eu simplesmente não passei na migração. Escutem esse absurdo que aconteceu. Eu peguei o passaporte errado na hora de sair de casa. Eu peguei um passaporte velho que eu tinha dado como desaparecido, dado parte desse passaporte, e eu não sei como esse passaporte apareceu novamente nesse momento, nessa ocasião. E em vez de eu pegar o passaporte novo, eu peguei o passaporte velho e viajei. Quando chegou em Paris, diante lá da imigração, eu simplesmente não consegui viajar, porque meu passaporte estava dando como válido. Imagine um desespero. Eu falei, pronto, perdi a passagem, perdi tudo, como agora eu vou viajar? Me levaram para a salinha da delegacia. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só contando sobre essa parte, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande, já está bastante longo já. E aí, resumindo, eu não consegui viajar naquele dia, mas o universo me entregou as sincronicidades. No dia seguinte, eu consegui viajar. E eu cheguei no Benin às 21 horas do dia 5 de junho. E já no avião, eu já senti meu corpo todo arrepiar. Foi algo assim que foi sem explicação. Foi divino, assim, foi ancestral, foi espiritual. Eu tinha que estar naquele voo, tudo tinha que ser daquele jeito que foi. E no dia seguinte eu acordei, então eu estava naquele país que até 2 meses antes eu nem sabia que existia. Encontrei o guia, a gente conversou, saí na rua, fui conhecer as pessoas, fui conversar com as pessoas, mesmo sem falar francês, mas eu me senti em casa. Eu me senti que eu tinha voltado para casa depois de uma viagem muito longa, depois de um período assim muito longo. E durante todo esse processo que eu fiz de manifestação, que eu registrei aqui, tem várias coisas aconteceram nesse período, sabe? Nas minhas meditações pela manhã, vinha o nome de pessoas que eu nunca tinha ouvido na minha vida antes, imagem de pessoas. E foi para mim como se eu tivesse que voltar para aquele lugar.
para devolver a alma, para devolver o espírito de tanta gente, de todos aqueles que vieram antes de mim. E ali eu fiz meu ritual espiritual, meu ritual de aniversário, de limpeza, de abertura de caminho, sei lá o que você queira chamar. Mas eu fiz ali em solo africano, na beira daquele oceano, daquele mar, onde um dia os meus ancestrais eles foram levados. E foi a coisa mais linda, mais poderosa que aconteceu na minha vida nesses últimos anos. E quando acabou aquele ritual, eu me senti outra pessoa. É como se eu tivesse renascido. Eu nasci. Eu estava vindo de um período de me sentir muito fraca, muito pequena. 2024 eu dei um boom, cresci e tal. Então 2025 eu fiquei me sentindo pequena. A minha sogra faleceu no começo do ano, meu filho passou por uma cirurgia bem grave, depois as minhas vendas estavam caindo, meu negócio estava crescendo tanto como em 2024, e depois da mensagem dessa cliente, eu me senti pequena, me senti, nossa, onde está meu valor pessoal? Onde está? Eu me senti muito pequena, a verdade era essa. Eu tava vindo de um momento de me sentir pequena, sabe? De me sentir assim, acuada, encolhida. E quando acabou aquilo dali, eu me senti potência. Eu me senti grande, eu me senti que eu podia fazer qualquer coisa da minha vida. E no dia seguinte eu fui lá trançar os cabelos, a trança aqui foi feita lá no Benin. Eu fui trançar os cabelos e eu fui trançar no salão de pessoas bem assim comuns, onde as pessoas nativas vão, não era só para turista. E eu me senti em casa, eu me senti, nossa, e todo mundo que eu conversava falava, nossa, eu sou do Brasil e tal. Eles falavam, sejam bem-vindos à casa, seja bem-vinda à casa novamente. Eles sabem mais da história do que nós, brasileiros e afrodescendentes. Eles sabem que muitos deles foram enviados para o Brasil, foram enviados para Cuba, foram enviados para o Haiti, é onde estão as maiores descendentes das pessoas dessa região, que hoje se chama Benin, mas que antes pegava um pedaço do que é o Togo hoje, do que é a Nigéria, que era esse reino tão grande que era o reino de Daomé. E para mim foi assim uma viagem inesquecível. Eu voltei muito maior, voltei sentindo muito mais poderosa. Criei já vários projetos depois dessa viagem. Essa viagem foi no dia 6 de junho. Eu tô gravando esse vídeo hoje, é o dia 30 de junho. Eu tava com essa ideia de gravar esse vídeo desde quando eu tava lá no Benin. E eu falei, hoje tem que gravar. Não vai terminar junho, esse semestre, sem eu deixar isso registrado. E eu criei já uma comunidade, um Instagram secreto, onde eu vou trazer assuntos mais profundos, principalmente falando sobre essa questão do racial. Eu acho que qualquer tema que a gente tem que abordar no mundo, a gente sempre tem que ter esse olhar, uma parte para essa questão do racial, né? Porque é diferente. As coisas pra gente é diferente. É triste assumir isso, mas é verdade. Durante muitos anos eu não quis olhar para isso. Agora eu lembro, eu penso, sabe? Eu escutei muitas mentoras falando sobre merecimento. Ah, tem que se expor a lugar de luxo, disso, daquilo, para trabalhar o merecimento. Sendo que muitas vezes eu era a única pessoa negra naquele local, que estava usufruindo, que estava desfrutando, os outros negros estavam servindo. E muitas vezes eu me senti constrangida em ser servida por uma pessoa negra nesses locais, como eu percebi também que ela se sentiu constrangida em me servir. Então, como falar de merecimento nesse contexto? Não tem como. Não tem. Então, para mim ficou mais claro do que qualquer coisa que trazer essa questão para todos os temas e também para esses temas onde a gente fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, lei da atração e tudo isso. Eu sei que funciona, mas quando a gente limpa o que está dentro, quando a gente limpa essas crenças, quando a gente deixa as lealdades sistêmicas, quando a gente cura o nosso sistema, quando a gente olha para a nossa ancestralidade. E eu, como terapeuta sistêmica, facilitadora em constelação familiar, eu vivi em África
uma constelação viva dentro de mim. A reconexão que aconteceu ali, ela não tem explicação. E essa é a minha história de manifestação. Manifestei essa viagem acreditando que eu não tinha dinheiro. E hoje eu sei que foi um chamado para algo muito maior do que eu mesma. E esse vídeo aqui é para deixar registrado tudo isso. De repente ninguém assiste esse vídeo, mas é para mim mesma. Assistir sempre de novo e nunca esquecer. Muito obrigada por ter assistido, se você chegou até aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Eu tenho muito mais para contar. Tem muito mais nuances sobre essa viagem que você pode também colocar sua dúvida, sua pergunta aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer de responder, ou talvez criar mais vídeos sobre. Ok? Muito obrigada mais uma vez.